As 4 nobres verdades do budismo. Quando o Buda Sakyamuni ele sai na sua peregrinação e se depara com o sofrimento, ele se depara com uma grande verdade da vida. Ele percebe que no ciclo de nascimentos e mortes, nesse ciclo também conhecido como ciclo do Sansara, as almas elas vivem alegrias e vivem dores e sofrimentos. E aí, por que esse sofrimento pela vida, a indagação? Talvez você carregue algum sofrimento dentro da sua alma, talvez exista algum fator da sua vida que te traga algum tipo de aflição. E sempre que haver desejo, Buda percebeu que também haveria esse sofrimento, porque sempre que haver a frustração da realização do desejo, a dor da frustração, ela acaba trazendo uma angústia dentro da alma. E aí, como cessar esse sofrimento? Quais são as causas do seu sofrimento? Então, se você analisar na sua vida e conseguir parar, fazer uma meditação no que te aflige, no que te causa dor, no que te leva ao estado de ignorância, o que te leva ao estado bruto de consciência, o que te deixa com cabeça dura, o que você nega na sua existência, o que você não consegue enfrentar. E aí, se você parar e fazer uma análise e começar a notar quais são essas coisas, você vai ter uma noção maior do que te causa o sofrimento. E o Buda analisou que a segunda verdade nobre seria observar as causas, a origem, a raiz de cada uma destas coisas que nos trazem aflição. E aí é um estudo de audácia, é um estudo de autoconsciência, é um estudo de revisão psicológica, é um estudo de indagação profunda. Em algum momento da nossa existência, nós precisamos de fazer esse estudo, porém, esse estudo ele deve ser feito com a consciência. E aí essa consciência, quem é essa consciência dentro de nós? Como que essa consciência se manifesta, como que essa consciência se comporta. Então nós precisamos de ter essa capacidade de compreender como que se expressa o nosso senso do discernimento. E aí nós devemos de buscar essas causas de forma muito profunda, porém com sobriedade, com lucidez. Essa consciência dentro de nós podemos dizer que ela é a voz do silêncio. A consciência é o observador neutro. A virtude da consciência é a contemplação. Essa contemplação deve ser feita com profundidade e também penetração no fenômeno. Por essa consciência tem que estar no estado de alerta vigilante do aqui e agora, centrada e firmada nesse centro de sobriedade e de discernimento, a fim de não se identificar com o sofrimento. Simplesmente a consciência nessa segunda nobre verdade, ela precisa de ser uma observadora neutra. Ela precisa de contemplar as coisas como elas são. E assim nós vamos analisando as causas do nosso sofrimento. E aí nesse estudo causal do que nos traz essa aflição, essa dor, essa angústia e essa ignorância, nós vamos observando a recorrência desse nosso comportamento. Um comportamento que ele não é só no hábito corpóreo, é um comportamento que ele também tem uma face emocional, sinestésica, sentimental. É um tipo de comportamento psíquico, psicológico. O que te causa sofrimento, criatura, e como que reverbera esse sofrimento dentro do seu universo interior. Então, nessa segunda verdade nobre do budismo, nós precisamos de entender essa linha do tempo da causalidade, aonde que uma causa gera um efeito, que gera uma causa, que gera um efeito, que gera uma causa, que gera um efeito, que gera uma causa e que gera um efeito. Então esse sofrimento, talvez esse padrão de sofrimento esteja repetindo recorrentemente ao longo da nossa existência. Então, uma das outras causas do sofrimento é o ego, que na verdade quem sofre é o ego, poucas vezes quem sofre é a alma. A alma até sofre um pouco pelas circunstâncias da vida,
Mas a alma, quando ela está no seu estado de harmonia, de consciência, de pureza, ela não sofre porque ela consegue extrair o néctar do lixo, ela consegue extrair a consciência até das situações mais difíceis. Então esse ego, ele é uma das causas do sofrimento. Esse ego, ele habita dentro de nós e nós temos que entender qual que é esse nosso ego ferido que sempre tem esse gatilho de ressoar o sofrimento na nossa existência interior. O sofrimento, a gente sofre ele dentro, a gente não sofre ele fora. Talvez até exista algumas causas externas, talvez até exista alguns fenômenos e fatores externos que façam com que o seu padrão de sofrimento interno se reverbere. Então nós precisamos de ter essa consciência. Como que nós podemos trabalhar essas causas a fim de cessá-las? Então, nesse estudo de causalidade, entendendo a linha do tempo, nós precisamos de entender os nossos padrões de repetição, e ali nós vamos encontrar que existem alguns egos que são mais expressivos na nossa personalidade, seja o ego da luxúria, da ira, do orgulho, da cobiça, da inveja, da avareza, da preguiça, da gula, do medo, seja qualquer tipo de ego for, no estudo da causa do sofrimento, observe quais são os egos que mais expressam na sua personalidade e observe o tanto que esse ego causa de sofrimento na sua vida. Então a gula, ela causa qual sofrimento para quem é guloso? E a inveja, que muitas vezes é incapaz de ir lá fazer acontecer e fica derretendo, contemplando aquilo que não lhe pertence. E a preguiça, a procrastinação que não deixa a pessoa fazer. E aí nós temos que ir observando, quantas portas que a ira fecha na existência das pessoas. E a luxúria insaciável que nunca está satisfeita e sempre buscando em seus excessos os deleites dos seus prazeres. E aí ao mesmo tempo, vaidade, a pessoa está lá na vaidade, a idade dela está se passando, ela não está percebendo as coisas da vida. E o orgulho que vem trazendo essa mácula no coração ferido que fica fechado e não consegue se abrir para o amor. E aí o mesmo com a cobiça que sempre quer, e quanto mais tem, ainda não é o suficiente, As pessoas mais cobiçosas do mundo lamentam quando tem 30 bilhões na conta e não tem 50, e dormem pensando, por que eu não tenho 50 bilhões? E aí um dia essas pessoas de 30 bilhões na conta perdem 1 bilhão, e aí entra em desespero. Então essa cobiça insaciável de querer e nunca estar satisfeito. Então é observável que os defeitos psicológicos nos causam transtorno mediante as adversidades da vida. Como que nós nos comportamos mediante as situações que não são agradáveis, Nós sabemos nos comportar adequadamente sem perder a reles compostura, ou a gente perde a estribeira mediante essas dificuldades da existência. Então é muito importante entender quais são as causas do nosso sofrimento, seja essa causa provinda da criança ferida, essa criança que muitas vezes ela está ferida lá na infância, ela está ferida com a sua dor moral, ela está reprimida, e essa ferida dessa criança também pode lesar a autoestima, pode causar uma lesão nesse amor próprio. E aí essa autoestima pode estar lesada na forma de se ver, como que você se imagina, como que está programada a sua autoimagem. Quando você olha para você mesmo, qual o valor que você dá para si. E aí nós temos que ir fazendo esse estudo profundo das nossas dores e das nossas angústias. Nós temos que ir descascando em camadas e indo cada vez mais profundo do nosso eu, a fim de entender as causas da nossa miséria interior, da nossa miséria psicológica. E aí o Buda deixou esse estudo fantástico, que ele deve ser feito e realizado através da autoanálise, da autoconsciência,
da meditação, esse senso sóbrio, lúcido e verdadeiro sendo trabalhado nessa introspecção meditativa, interiorizando dentro do nosso mundo psicológico interior. E aí esse estudo de buscar a causa do sofrimento, ele é um estudo que requer audácia, requer valentia, porque nesse momento o estudante ele vai ter que enfrentar a si mesmo, ele vai ter que se contemplar de frente, ele vai ter que ver as suas feiuras, ele vai ter que compreender sobre os seus defeitos psicológicos, ele vai ter que entender o que ele está fazendo contra ele mesmo, em quais aspectos psicológicos que ele está se flagelando, que ele está lesando a si mesmo, seja na ética, seja na moral, seja na consciência. E aí é um estudo que ele requer essa valentia. Então coragem para seguir adiante, para enfrentar os seus próprios demônios psicológicos, né? Para enfrentar o seu próprio ego e fazer esse trabalho de sublimação dessa energia, esse trabalho de transcendência, a busca da evolução. Então nós temos que sim nos olhar de frente, contemplar a nossa feiura, né? Ver esse reflexo pervertido, observar os nossos padrões de julgamento, como que nós estamos julgando as pessoas, como que nós estamos julgando a vida, pois esse padrão que você julga, você também usa ele para fazer a leitura da vida. E aí quando você faz essa leitura da vida de forma equivocada, depois esse padrão ele acaba ficando guardado na sua memória, no seu inconsciente, e querendo ou não, em algum momento você também vai se julgar dessa mesma forma. Então, da forma que você julga, você também será julgado. Então, Jesus falava, o meu jugo é leve, né? Leia a vida de forma harmônica, de forma leve, de forma sublime. Seja compassivo com o próximo, né? Tenha essa compaixão, esse consentimento pelo que o outro está passando na existência dele, nesse ciclo de nascimentos e mortes. Em algum momento da existência a gente pode estar lá em cima, no topo. Em outro momento da existência a gente pode estar lá embaixo, na lama. A vida ela dá voltas, né? A vida ela é um ciclo, ela é uma roda gigante e a gente tem que estar sempre buscando evoluir, transcender. E a forma melhor de transcender é a terceira verdade nobre do budismo, que é a cessação da causa do sofrimento. Como que eu vou eliminar esse sofrimento da minha vida, né? Na causa do sofrimento existem sofrimentos que eles provêm de ambientes que a gente frequenta. Tem sofrimento que vem porque as pessoas tóxicas trazem esse conceito equivocado. Tem pessoas que vão vir à nossa presença para vomitar o lixo da existência dela em nós. Eu espero que você não seja dessa pessoa na vida de ninguém, né? Espero que você não fique murmurando com as pessoas. Mas aí tem essa questão, nós temos que observar como que nós vamos finalizar com esse sofrimento na nossa vida, como que nós vamos cessar a causa desse sofrimento. E muitas vezes, para eliminar esse sofrimento, nós precisamos de deixar de frequentar algum tipo de ambiente, nós precisamos de deixar de frequentar algum local na nossa existência. E muitas vezes, para cessar o sofrimento, nós precisamos de deixar algumas pessoas tóxicas de lado. Tem pessoas que não estão mais acrescentando no jogo da nossa evolução. Mesmo que a gente goste, que a gente admire, nós precisamos de um tempo para respirar novos ares. Então você não é obrigada a ter que conviver com quem não merece o seu tempo. Não dedique o seu tempo para a presença de pessoas que não valem a pena estar na sua convivência. Então faça uma listinha. Quais são as pessoas e quais são os ambientes tóxicos da minha vida que precisam de ser eliminados de uma vez por todas, e elimine-os na raiz. Existem causas de sofrimento que elas são alimentares. As pessoas estão ficando enfermas, doentes, passando anos de vida doente, tomando remédio, por conta
de uma má nutrição, uma má alimentação, seja pelo excesso da toxina que tem que ser eliminado, ou seja pelos bons nutrientes que não estão sendo absorvidos, ingeridos. Então existe esse campo da saúde, do bem-estar, porque o corpo pode ser um causador de sofrimento e a melhor das melhores medicinas é a medicina preventiva. Então se previna contra o sofrimento do futuro, cesse essa causa desse sofrimento do futuro. E o mesmo acontece nos padrões de relacionamento. Existem relacionamentos que são tóxicos, existem relacionamentos que eles acrescentam muito para a vida e nós precisamos de estar cultivando esse campo do desenvolvimento pessoal através dos relacionamentos afetivos. É muito importante. Então, no seu relacionamento, caso você se relacione, busque sempre expressar a sua melhor versão. Não aflija, não cause dor na pessoa que está próxima de você. Busque servir com amor e entenda que o seu bem-estar depende do bem-estar dele e o bem-estar dessa outra pessoa também depende do seu bem-estar. Então busque esse jogo de harmonia, de crescimento, de simpatia, de empatia, de compaixão. Busque esse serviço desinteressado, amoroso, né? Faça acontecer as coisas belas na sua vida. E aí esse trabalho da cessação da causa do sofrimento, ele tem que acontecer em vários setores da nossa vida e o mesmo no profissional, o financeiro. Eu não sei ensinar a ganhar dinheiro, mas é importante ter essa moeda de troca cada vez mais próspera e mais abundante na nossa vida. É importante trazer isso para a nossa existência. E aí, essa consciência de estar trabalhando de forma também sustentável, de forma equilibrada com o planeta, quem sabe até realizando um trabalho missional. O trabalho muitas vezes é causa de dor na vida das pessoas, é causa de sofrimento. Muitas pessoas vivem uma profissão que não são delas, elas vivem um trabalho que não condiz com a natureza interior e pessoal. Então nós temos que escolher a nossa profissão, temos que estar na profissão ao qual nós somos vocacionados a ela. E muitas vezes, para chegar a trabalhar com a nossa vocação, nós precisamos fazer uma travessia muito difícil na existência, né? É uma travessia árdua no tapete da existência, porque muitas vezes a gente tem que abandonar uma profissão antiga, uma profissão que muitas vezes está nos causando mal, a fim de buscar uma profissão que condiz mais com a nossa natureza interior e vai nos trazer saúde, harmonia e bem-estar. Lembre que tem muitas pessoas ganhando super bem para estar trabalhando com as coisas que você paga para divertir. Então as coisas que você paga para se divertir, as coisas que você realmente faz por prazer e até paga por elas, existem pessoas que ganham para isso e você pode ser uma dessas pessoas. Então dedique o seu tempo na evolução de realizar a sua natureza interior no tapete da existência, né? O que eu estou fazendo aqui condiz com a minha natureza interior. Esse meu trabalho, ele é um dom da minha alma. Eu amo ser o veículo do conhecimento, eu amo canalizar essas mensagens. Eu amo estar em contato com esse ciclo de evolução através da ideia, que eu vou falar no próximo vídeo, que é a Gnana Yoga, né? A Yoga do conhecimento. É um transe mediúnico maravilhoso, que é igual Chico Xavier, entre outros grandes sábios do passado, passaram por esse transe da informação de qualidade, e assim esse canal fino. E aí, busque a profissão que te traga prazer, que te traga evolução, crescimento, desenvolvimento. Isso é muito importante. E também o dinheiro, o capital, ele traz sofrimento, então nós precisamos sim de ter essa sabedoria administrativa, organizar a nossa vida, ter uma estrutura básica boa, né? Buscar essa estrutura, buscar estar ancorado na existência para não sofrer com a escassez. Então a prosperidade, a abundância ajuda a cessar muitos sofrimentos e nós precisamos de ter essas metas financeiras. Então na brincadeira do estudo sistêmico de Buda com a vida, né, ele também dizia que essas causas externas, elas são muito importantes de serem cessadas. E ele explica um pouco disso quando ele fala da Sangha. Fala que nós temos que estar associado com pessoas boas, associadas
com ambientes maravilhosos, ambientes harmônicos, ambientes que transmitem padrões de felicidade, de alegria, de harmonia, de superação e de crescimento. Obviamente existem ambientes, igual eu falei antes, que são ambientes tóxicos, a gente frequenta aqueles locais e sai de lá todo carregado, enquanto existem lugares que eles trazem good vibes, são locais como vitaminas, né? Eles nos enchem de ânimo, nos inspira e também nos motiva. Então nós precisamos de estar fazendo esse trabalho de escolher o melhor para a nossa existência. E aí só de estar num ambiente agradável, muitos dos sofrimentos eles também cessam. Ambientes que têm conhecimento, né? Que é a sanga, associação sábia com pessoas iluminadas, pessoas que estão aí na luz, na lucidez, na sobriedade, pessoas interessantes. Então nós precisamos de estar escolhendo um ciclo de amizade que seja favorável ao nosso crescimento e à nossa evolução espiritual. Então é muito importante buscar essa cessação da causa do sofrimento e dentro de nós, que é o mais importante, porque toda causa ela é interna, toda causa ela é íntima, né? Tudo nasce de dentro de nós. E aí o que nós temos dentro é o que brota fora. Então às vezes as pessoas estão expressando ali a sua ira, mas a ira mora dentro. As outras estão expressando o seu orgulho, mas o orgulho mora dentro. E aí para cessar essa causa do sofrimento, nós temos que cessar com o ego. E para cessar o ego exige um trabalho psicológico muito top, muito fera, que é o trabalho com a arrancara do falso ego. Em breve eu vou compilar um curso muito bom sobre isso. E eu tenho no meu curso a Alquimia esse trabalho, ele está dividido em 12 aulas diferentes, só focada na eliminação do defeito psicológico, só focado na eliminação, na causa, na origem do ego. Na verdade são 14 aulas. E aí é um estudo muito fino, que eu pretendo fazer um curso bem grande só para trabalhar essa eliminação, essa morte, essa solvência do nosso defeito psicológico. E esse ego ele deve ser estudado dentro de nós sistemicamente. Nós temos que observar as várias facetas desse nosso ego, nós temos que observar, interpretar e ao mesmo solver várias facetas dos nossos defeitos psicológicos. Então essa importância da busca da harmonia, da busca dessa conexão com a nossa melhor versão, com a melhor característica do nosso eu interior, né? Essa busca da autoconsciência. E aí nesse estado da cessação das causas do sofrimento, nós também precisamos fazer uma revisão psicológica. Essa revisão psicológica, nela é muito necessário rever quais são as nossas fontes, rever quais são as nossas referências, rever quem são os nossos heróis, em quem nós nos espelhamos, né? E aí observar se essas nossas referências elas são adequadas para o nosso hoje. Isso é muito importante. Se esses heróis que nós escolhemos no passado são pessoas que são retas e plenas em virtudes e valores, se são realmente as melhores referências que nós podemos escolher na vida, porque pode acontecer de uma pessoa estar tentando fazer uma viagem, uma navegação, né? A pessoa está tentando cruzar o oceano de nascimentos e mortes, né? Ela está tentando cruzar essa linha do destino da vida, porém a referência de navegação dela pode estar errada. E aí, se ela tiver com uma referência errada, ela não vai chegar no lugar certo, no local adequado. Então é muito importante fazer esse trabalho de autoconsciência e esse trabalho de superação, né? Nesse trabalho de desenvolvimento tem a quarta nobre verdade do Buda. A quarta nobre verdade do budismo, nós podemos dizer que ela é a transcendência, né? E nós precisamos de transcender, nós somos os únicos animais capazes de transcender a própria existência. Nós somos os únicos animais capazes de superar, né, as dores e os traumas do passado. Nós podemos trabalhar essa renovação, esse renascimento. E esse renascimento ele acontece de várias formas perante o cenário da vida, perante o cenário da existência. Então vamos buscar essa transcendência. Meditar é transcender. Então existe uma linha do Zazen budismo que vai ter essa máxima. Meditar é transcender. Então leve as suas questões, as suas causas, os seus defeitos psicológicos para a sua meditação e busque ser melhor do que você mesmo. Essa brincadeira da PNL, da programação neurolinguística, né,
que, na minha opinião, essa programação ela se dá de forma mais ampla, pois existe uma programação dentro de nós que é a programação gênica. Ela é ancestral, ela vem na base familiar e nós precisamos de transcender, de nos evoluir mediante os desafios da nossa família, os desafios do nosso nascimento. Nós podemos ser melhor a cada momento e a cada instante e expressar a nossa melhor versão, né? Nós não devemos ser escravo da nossa genética. Nós precisamos de ir aperfeiçoando o nosso gen e até para ajudar a transcender isso, existem fontes alimentares interessantes. Entre elas, nós podemos nos alimentar alimentos como resveratrol, alimentos como a vitamina D3, que eles são alimentos gênicos, eles atuam no DNA. As catequinas presentes no chá verde e no cacau também são alimentos gênicos, eles atuam no gene da longevidade. Então, nós podemos estar modificando a nossa genética também através dos hábitos recorrentes. Então, escolha bons hábitos, né? Às vezes a pessoa ela tem um problema, que ela está com uma massa corporal maior do que o indicado, né? Ela tá bem cheinha, vamos assim dizer, e a pessoa precisa de transcender isso, talvez através do hábito da atividade física. É dito que se a gente repetir um hábito 10.000 horas, o padrão genético ele modifica. E talvez se você analisar na sua vida, você esteja repetindo alguns hábitos negativos por 10.000 horas, então você está impregnando a sua carga genética, seus filhos vão nascer com a tendência desse hábito negativo e nós estamos vivendo uma vida que é um processo de aperfeiçoamento, né? Eu brinco assim, nós estamos indo a pé, com fé e com suamento, né? Suando muito, então é a pé, fé e suando, a pé, fé e suando, o aperfeiçoamento. E aí essa brincadeira para chegar lá do outro lado, na outra margem, que é a margem da transcendência, a pé, com fé e são, né? Estar sóbrio. Isso é uma brincadeira que eu faço, mas a palavra perfectum do latim, ela vem derivada de um significado que é feito até o fim, e nós não estamos feitos até o fim. Então nós estamos em obra, nós estamos lapidando a nossa existência, né? Nós estamos trabalhando com esse buril para fazer o lixamento da nossa pedra bruta. Então nós estamos nesse processo de tirar o belo de dentro do mais bruto. Então a pessoa ela pega uma pedra bruta, ela vai esculpir nessa pedra bruta a sua autoimagem. A sua autoimagem deve ser feita nesse processo de aperfeiçoamento, de desenvolvimento pessoal, de superação. É uma melhoria somente de 1% por dia, e isso já é muito. Então sempre sermos melhor do que nós mesmos, né? Esses conceitos de automotivação, eles são muito especiais nesse desenvolvimento dessa nossa obra. Então essa consciência ela tem que se despertar, porque é a consciência que transcende. A gente sempre alcança a transcendência expressando a nossa melhor versão. A gente sempre alcança a nossa transcendência expressando as excelências do nosso ser, cultivando essas belezas, esses talentos no jardim da nossa alma, né? Ir fazendo esse detalhamento do nosso aperfeiçoamento pessoal. E essas são as 4 nobres verdades do budismo. Essa 4 nobres verdades é o estado de iluminação, é o estado de transcendência, é o estado de compaixão com o outro, é o estado de consentimento com a situação alheia, é o estado de plena harmonia, aonde que a natureza, a vida entra no estado de flow, o estado de constância, o estado de conexão, né? Esse estado do yoga, onde que nós estamos conectados, ligados à fonte. E aí é uma ciência muito profunda, muito evoluída, que nós devemos cultivar isso na nossa eternidade, essa capacidade de solucionar problemas com facilidade, essa capacidade de sempre buscar solução em todas as coisas, porque tudo tem uma solução. Se o problema tem uma solução, para que você vai se agarrar ao problema? Se agarra à solução, se apegue ao que precisa de ser feito e faça o que precisa de ser feito bem feito, e assim as coisas vão acontecendo, né? Então planeje o seu destino, planeje a sua melhor versão, planeje o seu amanhã e faça ele acontecer. Esforce para isso, se comprometa, né, diariamente
em estar fazendo a sua obra magna, né? A sua obra espiritual aqui no planeta Terra. E é isso, amados e amadas, muito amor no coração. Lembre que o sofrimento, a causa do sofrimento, a cessação da causa do sofrimento e a transcendência são as 4 nobres verdades do budismo. E foi um pouco disso que o Buda vem ensinando como doutrina. Então, para cada aspecto psicológico do seu eu interior, ele pode estar pegado no sofrimento, esse aspecto pode estar paralisado no nível da causa do sofrimento, esse aspecto pode estar buscando a cessação da causa do sofrimento, ou então esse aspecto seu psicológico, ele pode já ter alcançado a transcendência, e nós precisamos trabalhar isso sistemicamente. Esse é o trabalho psicológico, né? Então, nesse trabalho psicológico que eu falei lá no segundo curso, no segundo vídeo do curso, ele está relacionado com essas 4 nobres verdades do budismo. Perfeito? Meditem e reflitam sobre isso. Se precisar, ouçam mais uma vez para causar uma fixação profunda na nossa mente. Amém.